E aí pessoal, só na nave, dando continuidade agora a nossa série de geometria analítica do livro do Steinbert, né? Bom, agora vamos ver a distância entre duas retas em relação às posições relativas dessas retas. O primeiro critério vai ser a posição relativa entre as retas, óbvio, caso as retas elas serem concorrentes. Bom, se as retas são concorrentes, pessoal, basta você imaginar o que são retas concorrentes. São retas cujas elas se tocam em um único ponto de interseção entre elas. Se elas se tocam em algum ponto, quer dizer que a distância relativa entre essas retas é nula, óbvio. Elas se tocam no ponto. Então, a distância entre elas é o próprio ponto P. Ou seja, uma distância nula, já que pelo conceito de distância, temos que ter pelo menos dois pontos. Então, nula, por definição. Agora, caso as retas serem... Outra posição relativa entre as retas é as retas elas serem, né, paralelas, né? As retas elas serem paralelas. O que seriam retas paralelas? É totalmente o oposto das retas concorrentes. São retas cujas nunca terão um ponto de interseção comum, certo? Então, a distância entre duas retas paralelas, imagine só, eu tenho aqui duas retas paralelas, uma reta R e uma reta S. A distância que as separa é a distância entre dois pontos pertencentes à própria reta, um ponto P0 e um ponto P. Então, observe que essa é a distância que os separa. Então, a distância entre uma reta S, uma reta R e uma reta S, sendo a R paralelo a S, certo? É igual à distância do ponto P0 à reta S, que é a mesma coisa da distância do ponto P ao ponto P0, certo? É basicamente isso, sendo P0 pertencente à reta R e P pertencente à reta S. Gente, ou seja, se resume a distância entre um ponto e uma reta, né? Vai se resumir a isso. Bom, na verdade, eu não posso assumir necessariamente que a distância vai ser uma distância entre dois pontos. Cometi uma gafe aqui, porque aqui ficou perpendicular, então ficou perfeito, mas poderia estar assim um ponto, né? Realmente, não é a distância entre dois pontos, mas a distância de um ponto e uma reta. Ia cometer uma gafe aqui, né? Então, a distância entre duas retas se resume a distância de um ponto para uma reta, seja qualquer que seja a reta. Bom, então, um exemplo disso aqui, vou colocar um exemplo, exatamente como o primeiro é um caso nulo, eu vou colocar um exemplo do caso 2. Ainda uma terceira posição entre as retas, que seriam as retas serem reversas. Mas nisso eu vou primeiro trabalhar com o exemplo que o livro nos dá. O livro nos dá o seguinte exemplo, ele nos dá uma reta R, em que y é igual a menos 2x mais 3, nos oculta x. Por que nos oculta x? Porque observe que x é utilizado como parâmetro da minha equação vetorial. Se ela é utilizado como parâmetro, x a gente pode assumir que tem um valor de 1, por exemplo. X aqui na reta S, x é igual a menos 1 menos 2t. O coeficiente angular, neste caso, que nos dá exatamente o vetor diretor da reta. E por que vai nos interessar o vetor diretor da reta? Observem, há dois casos até então trabalhados, as retas serem concorrentes. Se as retas são concorrentes, o que vai acontecer é a seguinte coisa, a distância é nula, perfeito, mas se as retas serem paralelas, existe uma distância, entendeu? Então é isso que a gente vai determinar. Aí a gente pode determinar isso de algumas formas. Uma das formas é a gente pensar, retas paralelas elas não têm um ângulo em comum. O ângulo em comum entre elas é nulo. E retas concorrentes, quaisquer que sejam elas, retas concorrentes, elas formam 90 graus, certo? Então, o que eu posso dizer entre essas retas? Que o vetor diretor delas, o produto interno usual comum entre os vetores diretores dela tem que ser um zero, já que eles seriam ortogonais, formam ângulos de 90 graus. Ou seja, o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S teria que nos resultar exatamente num vetor nulo. Isso no caso delas não serem perpendiculares. Essa é uma forma da gente enxergar isso. Bom, então, o vetor diretor da reta R seria o quê? X igual a 1, já que é utilizado como parâmetro, menos 2 e 2, que é o coeficiente angular ali.
O vetor diretor da reta S, por sua vez, seria menos 2, 4, menos 4. Observe que isso aqui vai nos resultar exatamente nessa coisa daqui. Então, isso aqui é diferente de zero, né? Então, já não é ortogonal. Se não é ortogonal, esses vetores diretores, então necessariamente não vão ser perpendiculares, gente. E para a gente atestar que seria paralelo, basta a gente utilizar exatamente a definição de retas paralelas. Duas retas são paralelas caso o vetor diretor de uma das retas, a reta S, por exemplo, R, tenha um constante, existe uma constante K, que ao multiplicar pelo vetor diretor da outra reta que eu quero analisar, vai ter que nos resultar na primeira. Então, observe que nesse caso, o vetor diretor da primeira reta era o quê? Era 1, menos 2 e 2. Enquanto, por sua vez, K aqui, o vetor diretor da reta S vai ser o quê? Menos 2, 4 e menos 4. Observe que se eu colocar K como menos 1,5, eu obtenho exatamente pontos, os vetores diretores se igualam. Então, existe esse K. E caso eu inverta a ordem, seria K igual a menos 2. Então, sim, gente, essas retas, elas são paralelas. Pronto, atestado isso, acabou. O problema você pode fazer direto. Você escolhe uma das retas como base. Bom, eu vou escolher a reta S e eu vou calcular a distância do ponto, desse ponto daqui para a reta S. E acabou, gente. É isso. Distância entre um ponto e uma reta. Bom, a distância entre um ponto e uma reta é o módulo do vetor diretor da primeira reta. Neste caso, o vetor diretor da primeira reta é 1, menos 2 e 2, pelo quê? Calma. Pelo vetor, aliás, é produto vetorial, né? Perdão. É o produto vetorial entre o vetor da primeira reta com os vetores entre os pontos. Neste caso, o vetor entre os pontos, que eu vou chamar de P0P, vai ser... Bom, esse ponto aqui que nós temos é 0, 3 e 0. Esse ponto que nós temos aqui é menos 1, 1 e menos 3. Neste caso, eu teria, como eu estou calculando P0AP, né? P é esse cara aqui, então tá certo. Vai ser menos 1, menos 0, menos 1, 1, menos 3, menos 2, menos 3, menos 0, menos 3. Perfeito? Esse seria o vetor aqui que nós estamos procurando. E por fim, embaixo seria o módulo do vetor diretor da minha primeira reta. E acabou, gente. Aqui a gente pode resolver, tá? Aqui acabou a palhaçada. Olha só como vai se ficar, né? Creio eu que fiz tudo certo ou fiz alguma coisa errada aqui? Calma aí. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Ou não, eu acho que tá certo. Tá certo. A reta S tá aqui, P0 tá aqui, P0P. Vetor diretor. O vetor diretor é da reta S, né? Eu tô calculando pra reta S. Perdão, hein? Quase que eu cometi uma gafe aqui. Que seria menos 2, 4, menos 4, 2, menos 2, 4, menos 4. Pronto. E agora é só resolver. Bom, como é um problema resolvido, que eu já fiz, né? Lembre-se que eu tô um pouco mais avançado no livro, tô quase terminando. Eu já sei quanto vai dar isso daqui. Mas a gente faz aqui mesmo, não tem problema. Afinal, o vídeo tá aqui pra resolver, né? A gente vai ter o quê? Aí vai ter o módulo em Y, né? Aí tá usando os cofatores para resolver o produto vetorial aqui desses dois vetores. Menos 2, 4, e agora Z, menos 4, menos 3. Isso aqui é em I, menos. Agora em J, que seria menos 2, menos 1, menos 4, menos 3. Isso aqui em J. E agora em K, na terceira dimensão, que é menos 2, menos 1, menos 2 e 4. Bom, resolvendo isso aqui, obtemos o quê? Menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 2 vezes menos 3, 6. Menos 6, menos 16, menos 6. Menos 16. Aí aqui fica positivo, porém vai ficar negativo de novo, né? Cometi outra gafe, aqui é mais 2, tá? Aqui é mais 2, coloquei menos 2, coloquei menos 2, né? Aqui é mais 2, ou não?
menos 2, 4 e menos 4. Menos 2, 4, menos 4. Não, tá certo, né? Eu acho que eu coloquei uma coisa aqui errada. Calma aí, pessoal. Calma aí que agora quem errou aqui fui eu. Deixa eu ver aqui. Aqui é em Y, né? É, eu inverti a ordem. Calma aí, pessoal. Cometi outra gafe. Aqui é em Y, certo? Aí 4 menos 2. Agora, menos 4 menos 3. Agora, aqui em X, menos 2 menos 1, menos 4 menos 3. E agora, menos 2 menos 1, 4 menos 2. Agora tá certo. Ó, menos 4 vezes menos 2, 8. 8 menos menos 12, 20. Pronto, agora tá certo. 24, né? 4 aqui, menos 4 vezes menos 1. 4, menos 2 vezes menos 3, 6. 4 menos 6, menos 2, menos com um de fora, mais 2. Mais 2J. E por fim, menos 4, mais 4. Aliás, calma, perdione. 4, aí menos 4, 8, né? Tem um sinal também, menos 8. E aqui, menos 8K, certo? Pronto, e agora acabou. Por quê? Porque a gente coloca aqui o módulo dessas coisas, desse para-ordenado, desse vetor, que vai ser exatamente o quê? O módulo dele. 400 mais 4 mais 64. Vai nos dar 468. E a raiz quadrada disso porque está em módulo. E o módulo também do de baixo aqui, né? Que vai ficar 4 mais 16, 20. 20 mais 16, 36, 6, né? E acabou. É isso. Isso aqui é a distância entre um ponto e a reta, que se resume a distância entre as duas retas serem paralelas. E por fim, pessoal, agora caso as retas serem reversas. Caso as retas serem reversas, e vai ficar como exercício. E eu não vou fazer exercício, na verdade, nesse caso. Não, eu vou fazer sim. Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui. E eu vou fazer um outro vídeo com o terceiro caso e mais o exercício, entendeu? E depois a distância entre um ponto a um plano e depois a distância entre planos. E creio eu que aí acabou. Não, aí tem também distância entre reta e planos, caramba. Esqueci algumas coisas. Enfim, vou deixar por aqui o vídeo. Fiquem com Deus, para ficar curto.